Michael, nós tivemos essa excelente conversa com o Alexandre Remor e em seguida nós tivemos a conversa com o Luiz De Luca. Cara, adorei, achei fantástico. Gosto muito. Virei fã dele. A gente virou fã dele, depois almoçou com ele, foi incrível. E outra, porque ele também é maratonista, né? Aí para aquele lá para você colocar a foto no guarda-roupa, sabe? Sensacional. Exatamente, porque... Não, e é um exemplo, não, cara, executivo da saúde corre 42 quilômetros, vai para o mundo inteiro correr, isso realmente é espetacular. E relembrando, pessoal, o Luiz De Luca, ele foi diretor do 9 de Julho, do Samaritano, da América Serviços Hospitalares, grandes instituições brasileiras que realmente são um desafio enorme de serem gerenciadas. A gente pôde ver aqui muito da formação dele, a formação técnica, a formação moral, os princípios, e vai ser super legal aqui a gente evocar, né? Para mim, um primeiro aspecto que gera bastante valor aqui da nossa conversa com o Luiz, Michael, é o quanto ele investiu em ter exposição a diferentes experiências, o quanto ele foi aberto na vida dele, desde pequeno ou desde adolescente, a conhecer áreas diferentes, a se expor ao mundo real. Tem outra frase do Steve Blank que eu adoro, ele fala o seguinte, né? Get out of the building, ou seja, sai do escritório, cara, vai para a realidade, vai ter experiências diferentes, vai conversar com gente diferente, vai se expor ao mundo real. E hoje, esse é um desafio, né, Michael, de educação dos nossos filhos, inclusive, de impulsioná-los para tomar risco, para fazer coisas diferentes. Tá? E aqui dentro do papo do Luiz De Luca, né, a gente destaca, com 14 anos, ele virou aprendiz lá no Banco do Brasil. Né? Pessoal, talvez você que é mais jovem como eu, não entende a dimensão do que é trabalhar no Banco do Brasil há uns 30 anos atrás, né, Michael? Era basicamente, era o pote de ouro no final do arco-íris. Né? Era o sonho de consumo de todo pai de um adolescente jovem. Né? Exato. Ele com certeza deu orgulho para os pais deles também. Porque o funcionarismo público foi por muito tempo aqui um sonho de consumo de todo mundo, né? E aí ele decide, mesmo tendo uma posição próspera ali dentro do banco, né? Ele decide ir para a área da engenharia. Dentro da engenharia ele passa por pesquisa e desenvolvimento, depois ele passa por suporte técnico, depois ele passa por várias indústrias ali, como suporte técnico, enfim, até cair dentro da área da saúde. É muito interessante, Maio, que eu vejo muitas pessoas estão chegando à fase adulta, e eu diria até uma fase já muito mais que adulta, assim, 40, 50 anos, sem ter clareza da vocação. Uhum. E isso envolve muito um espírito da nossa época, que é de uma aversão gigantesca ao risco e uma aversão à experimentação das coisas na vida profissional. Você tem toda razão. Então, uma pessoa realmente, se você não se expor, quantas coisas você já fez, né, Marco? O Marco já foi jornaleiro, dono de agência de marketing, fala um pouquinho de tudo quanto é coisa que você já fez. Rapaz, você tá lembrando coisas incríveis aqui, né? Jornaleiro, Entregador de jornal. Eu quero jornaleiro. Uhum. Imagina, eu tive esse privilégio, oportunidade, e também, lógico, no momento, eu fico pensando hoje, se fosse nos dias de hoje, é difícil você colocar um adolescente, eu tinha 14 para 15 anos, um adolescente 4 horas da manhã para entregar jornal, né? Jornaleiro, mas eu tive esse privilégio, oportunidade. E olha que interessante que você me faz lembrar, Rômulo. Que interessante, porque nós chegávamos 4 horas da manhã e então todos os jornaleiros estavam ali esperando o momento de poder acessar a plataforma para pegar os jornais, né? Porque a gente preparava o jornal antes de sair para entrega, ele não vinha pronto, né? Você encadernava os jornais. E tinha um senhor, jornaleiro, que ele era muito respeitado, eu não me lembro o nome dele, porque ele estava no jornal há 30 anos. Há 30 anos. Uau. E eu disse para minha mãe, né, eu ficava impressionado, todo mundo ficava impressionado, mas eu disse, mãe, isso é o que eu não quero para mim. Eu não quero ser jornaleiro durante 30 anos. Né? Aquilo era um início de carreira, um aprendizado. Mas que importante essa pluralidade de experiências. Né? E nós temos que encontrar formas de fazer isso na carreira, na vida, e como empreendedor.
Nós falamos com o De Luca sobre pulsar o mercado, estar no pulso do mercado. Nós falamos isso com a maioria dos líderes que sentam aqui. Aliás, nós também provocamos esse nível de conversa aqui, porque são fundamentos importantes para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento. Nós estamos normalmente observando a conquista, o resultado. Nós temos um certo apetite por aquilo que nós vamos gerar de resultado, mas baixo apetite pelo processo. E o processo é fundamental, porque é nele que vem a autoaprendizagem e o desenvolvimento, como ser humano, como pessoas, como profissionais. E essa carreira do De Luca, ela mostra muito isso. Um executivo que iniciou carreira dentro do banco e seria super favorável ter permanecido no banco ao longo da carreira toda. Ele estaria aposentado com salário integral no Banco do Brasil. Mas ele arriscou, que não é também uma cultura nossa. Eu tive esse privilégio. Então, eu fui de entregador de jornal, passei por office boy, depois por compras, acessei a área comercial que eu fui um privilegiado de sentir a minha vocação. Eu gostava de vender geladinho quando tinha reunião familiar. Então, eu sabia, eu queria vender. Fui para a área comercial cedo, aos 18 anos, eu já estava muito bem na área comercial e segui minha carreira na área comercial. Mas entender que precisava diversificar, eu tinha um desejo, um sonho, que era atuar em outros segmentos. Eu não imaginava que, depois de estar consolidado no segmento de distribuição de petróleo, né, de derivados de petróleo, eu poderia acessar saúde, indústria, varejo, como eu acessei e estou até hoje. Mas vou te confessar, o que me deu frio na barriga, mas muito frio na barriga, foi entrar na área da saúde. Foi quando você, como CEO, me chama para um projeto e eu, voltando lá de São Bernardo para Jundiaí, onde eu moro, na rodovia, eu fui falando com Deus e pensando, meu Deus, eu trabalhei com petróleo, como que agora eu vou trabalhar na área da saúde? Né? E a gente se surpreende, né, com a nossa condição de desenvolver, condição de se estruturar e de realizar coisas novas. Isso muda o mindset, Romulo. É muito triste quando nós encontramos alguém de qualquer faixa etária com mindset fixo, que não tem flexibilidade, que não está disposto ao aprendizado ou não está disposto a desaprender para aprender o novo. Boa parte da minha carreira, eu lidei com as pessoas mais velhas. Então, eu tenho um apreço enorme, sempre tive pelos mais velhos, mais maduros, e alguns muito mais velhos, alguns já nem estão mais aqui. E, de repente, nessa transição e nessa flexibilidade para poder mudar, porque exige sacrifícios, provavelmente numa manobra de mudança você vai investir mais e ganhar menos. Com certeza. Provavelmente isso vai acontecer, dificilmente o contrário. Então, é sair de fato da zona de conforto, né? É estar disposto de fato ao aprendizado. E nessa manobra, nessa mudança, eu saio de um cenário de mais de décadas com um perfil comportamental, com uma geração, e mudo completamente. Eu saí de uma geração que era sempre muito mais velho que eu e passei a atuar com os players mais jovens, como você, que é bem mais jovem, dinâmico, um outro grau de inteligência, uma velocidade de aprendizado muito mais rápido que a da minha geração, eu tenho que reconhecer. Então, e para acompanhar essa velocidade, né, e para poder entrar nesse ritmo, né, já estando mais maduro. Então, eu acho que aqui tem um aprendizado, Rômulo, para a vida fenomenal. E eu quero pedir tua paciência mais 30 segundos, 1 minuto para você me ouvir aqui. Como que eu fiz isso com a minha filha? Como é que eu coloquei esse chip de diversidade, de experiências com a Júlia Vitória? Eu disse ontem, essa é a melhor filha que eu tenho. Como é que eu fiz isso? Eu não levava ela num restaurante comum. O comum é a gente estar no fast food do shopping, para um jovem, criança e adolescente. Né? Não, eu levava ela num restaurante indiano, depois eu levava num restaurante europeu, depois eu levava num restaurante americano. Enfim, eu levava em lugares na rotina
Não dá para você programar isso toda hora. Então, na rotina, eu fazia questão de provocar o novo constantemente nela, para que ela pudesse ter sementes de flexibilidade, desenvolvimento, de pluralidade de aprendizado. Isso está fazendo muita diferença. Ela é jovenzinha ainda, mas está fazendo muita diferença na carreira dela. Então, são coisas, muitas vezes, Romo, simples, porque alguém pode estar nos assistindo e pode dizer, eu não tenho agenda para fazer. Né? Também não vou tirar parte do meu recurso para fazer. Pode ser mais simples do que a gente imagina.